pessoal, tudo certo? Na última aula nós começamos a falar sobre relatividade. Inspirados no fato de que as equações de Maxwell não são invariantes frente a uma transformação de Galileu, nós buscamos um novo tipo de transformação entre sistemas de coordenadas. Então nós consideramos dois sistemas, um que eu chamei de S, outro de S', ou O e O', e o sistema linha viaja com uma velocidade v, que é uma velocidade constante em relação ao outro sistema, certo? E essa velocidade, por simplicidade, a gente escolheu como sendo ao longo do eixo x. Então, nós vimos que se a gente explorar as simetrias do espaço e considerar que o tempo não necessariamente é o mesmo para todos os observadores, a gente chega nessas transformações aqui, tá? Que são chamadas transformações de Lorentz. Então, quando eu considero esses dois referenciais aqui, um ponto que se encontra em uma coordenada x e em um tempo t nesse meu referencial, que aparentemente está em repouso, ele vai ser medido para o outro referencial em uma coordenada x', t'. E as equações que transformam de x e t para x' e t' são essas aqui, né? Nessa configuração, eu tenho que as coordenadas z e y vão ser iguais a z' e y', respectivamente. Outra propriedade importante dessas transformações é que se alguma coisa viaja com velocidade c, que é essa constante que aparece aqui nessa função gama, essa velocidade vai ser medida em qualquer referencial. Então, se no meu referencial eu estou medindo a velocidade de algo como sendo c, qualquer outro observador em outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao meu também vai medir uma velocidade c. Certo? Então, foi isso que a gente viu na nossa última aula. Agora a gente vai explorar um pouquinho mais alguns outros conceitos importantes da relatividade. E vamos começar falando do espaço onde a gente pode pensar a relatividade, certo? Vamos começar falando um pouco sobre o espaço euclidiano. O espaço euclidiano é um espaço vetorial de dimensão finita, tá? E esse é o espaço, foi criado lá pelos gregos antigos, como uma abstração do nosso espaço real, né? A gente pode dizer que o espaço euclidiano é o espaço natural da geometria, né? Todos os conceitos da geometria euclidiana podem ser codificados nesse espaço. Esse espaço também é o espaço natural da mecânica clássica, né? Quando a gente falou lá de transformações galileanas, eu tinha o seguinte, né? Eu tinha dois referenciais, e esses referenciais nada mais são do que maneiras de representar certos pontos que fazem parte do meu espaço euclidiano. Então eu tinha lá um referencial que se move com uma certa velocidade v em relação ao outro, e aí eu queria encontrar transformações que me levassem as coordenadas de um ponto nesse referencial para as coordenadas desse mesmo ponto no outro referencial. E essas aí são as transformações de Galileu, né? Então a gente viu lá que essas transformações eram as seguintes, né? Que o meu x' vai ser igual a x menos vt, meu y' vai ser igual a y, e o meu z' vai ser igual a z, e que eu estou considerando que essa velocidade aqui é ao longo do eixo x. Tá? Nesse contexto, o t é um parâmetro, e esse parâmetro é o mesmo para qualquer observador. Então, o tempo que eu estou medindo aqui vai ser igual ao tempo que eu estou medindo aqui, certo? E aí a gente chega nestas transformações aqui. Agora a gente pode olhar para o seguinte, né? Que tipo de quantidade é conservada quando eu faço essa transformação? Né? Uma quantidade importante que é conservada é a distância entre dois pontos. Então, a primeira coisa que o espaço euclidiano me permite é definir essa distância. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um espaço euclidiano tridimensional, tá? E eu vou representar ele
com 3 eixos perpendiculares aqui. Então, vou usar coordenadas cartesianas, x, y e z. E aí eu vou ter lá um certo ponto, vamos chamar esse ponto de ponto P, e um outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto Q. Tá? Eu posso definir a posição desses pontos usando vetores de posição, ou, de forma equivalente, dando as coordenadas de cada um desses pontos ao longo desses 3 eixos perpendiculares aqui. Então vamos supor que esse ponto P aqui se encontra nas coordenadas x1, y1, z1, e o ponto Q está em x2, y2, z2. A distância entre esses dois pontos aqui, eu posso definir como uma função que depende da posição do ponto P, da posição do ponto Q. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas x, y e z elevadas ao quadrado, ou seja, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1, z2 menos z1 ao quadrado, tiro a raiz disso aqui. Então essa aqui eu posso definir como sendo a distância entre esses dois pontos aí. Quando a gente consegue definir distâncias entre pontos no espaço, a gente diz que esse é um espaço métrico, que existe uma métrica. Tá? Eu consigo medir a distância entre dois pontos que habitam esse meu espaço. Agora, se a gente considerar essas transformações de Galileu aqui, a gente pode mostrar que a distância vai ser um invariante frente a essas transformações. Ou seja, a distância medida em um determinado referencial vai ser a mesma medida em um outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao primeiro. Tá? Então a gente pode mostrar isso aí, né? A gente pode escrever, então, nesse referencial aqui, eu tenho essas coordenadas, x1, y1, z1 para o ponto P, x2, y2, z2 para o ponto Q. Agora, no sistema linha, num outro referencial que se move em relação a esse aqui com uma velocidade constante v ao longo do eixo x, eu teria o seguinte, né? Que o meu x1' vai ser igual a x1 menos vt, o y' vai ser igual a y, o y1' vai ser igual a y, o z1' vai ser igual a z. Então não vou nem me preocupar com isso aí. Então, só o x1 vai se transformar. E o meu x2 vai se transformar de forma análoga. Eu vou ter que x2' vai ser igual a x2 menos vt. Quando eu faço a diferença entre esses dois aqui, que é o que aparece lá na minha distância, os termos que dependem do tempo vão se cancelar. Tá? Como os y e os z's vão ser exatamente os mesmos, a distância vai permanecer a mesma. Então, num espaço euclidiano, as distâncias entre pontos são quantidades invariantes frente a essas transformações de Galileu. Tá? Uma outra forma de representar essa distância entre dois pontos vai ser a seguinte. Eu vou dizer que a seguinte quantidade, ΔS ao quadrado, é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. E esses deltas aqui representam essas diferenças entre as coordenadas de um ponto e outro ponto. Tá? Então, usando esses mesmos argumentos aqui, eu posso mostrar o seguinte, que essa quantidade ΔS ao quadrado aqui, medida em um referencial, vai ser igual à quantidade ΔS' ao quadrado, medida em outro referencial que se desloca em relação ao primeiro com uma velocidade constante. Né? Então, basicamente, a única diferença vai ser no meu ΔX quadrado, né? Porque o meu ΔX' ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a o meu x1' menos o meu x2' ao quadrado. Usando as minhas equações de transformação, eu tenho
x1' vai virar x1 menos vt menos x2 mais vt ao quadrado. Então, os termos que dependem do tempo aqui se cancelam e eu vou retomar o meu delta x ao quadrado. Então, essa quantidade aqui é uma invariante. Eu posso representar, então, essa invariância da minha distância no espaço euclidiano frente a essas transformações, simplesmente dizendo que meu ΔS quadrado, que é igual a essa soma aqui, vai ser igual a um ΔS' ao quadrado, que é igual a ΔX' quadrado mais ΔY' ao quadrado mais ΔZ' ao quadrado. Tá? Eu estou fazendo essa introdução aqui, mostrando como as coisas funcionam no espaço euclidiano, porque o próximo passo é a gente ir para um novo espaço, né? Considerar um espaço diferente, onde além dessas 3 coordenadas espaciais, eu vou ter mais uma quarta coordenada em pé de igualdade, que vai estar associada com o tempo. Tá? Então vamos lá. Nós acabamos de ver que a distância entre dois pontos que habitam o espaço euclidiano ela é preservada frente a transformações de Galileu. Então, se eu tenho lá 2 pontos, eu represento a posição desses pontos em um certo sistema de coordenadas, eu posso calcular a distância entre eles, e essa distância vai permanecer inalterada quando eu transformo a posição desses pontos para um outro sistema de coordenadas que viaja com velocidade constante em relação ao primeiro. Nós vamos ver agora o que acontece com essa distância quando a gente considera transformações de Lorentz. Tá? E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que eu tenho 2 referenciais. Tá? E nesse meu primeiro referencial aqui, eu tenho uma régua que para um observador aqui tem comprimento L. E essa régua ela encontra-se ao longo do meu eixo x. O outro referencial se move com uma velocidade constante ao longo de x em relação ao primeiro. E o que eu quero saber é como um observador nesse referencial em movimento vai medir o comprimento dessa régua. Qual vai ser o comprimento dessa régua para esse observador aqui, se eu considerar uma transformação de Lorentz de um sistema para o outro. Tá? Então, nós vamos definir o comprimento dessa régua L como sendo a diferença entre essas coordenadas x2 e x1 aqui. Então, o observador nesse referencial vai medir o comprimento dessa régua, pegando essa coordenada x2 e subtraindo a coordenada x1. Isso aí vai ser igual a L. Então, eu tenho que L vai ser igual a x2 menos x1. Eu posso fazer o mesmo tipo de medida estando lá no outro referencial. Ou seja, se eu quiser medir o comprimento dessa régua no referencial x' e y', meu comprimento L' vai ser igual ao meu x2' menos o meu x1'. E agora eu posso usar as transformações de Lorentz para reescrever este comprimento aqui em função das coordenadas desse meu referencial aqui, onde a minha régua está em repouso. Eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ficar igual a... Vou transformar o x2' então. Vai ser gama x2 menos vt2. Tá? Então, esse t2 aqui eu posso considerar como sendo um instante lá no meu referencial sem linha, no qual foi medida essa posição x2. Isso aqui menos gama x1 menos vt1. Tá? Agora eu vou reescrever essa equação aqui. E aí a gente vai ter L' vai ser igual, vou colocar essa função gama em evidência aqui. Aí eu vou ter x2 menos x1 vt1 menos vt2. Então, mais vt1 menos vt2. Agora eu vou considerar o seguinte. Quando eu faço essa minha medida aqui, tá, eu preciso medir a posição do começo da régua e do fim da régua no mesmo instante. Tá? Porque, afinal de contas, esse meu referencial aqui está se deslocando em relação a esse. Então, o que eu preciso é, eu estou aqui, eu vou fazer essa medida em um único instante de tempo.
Então, isso significa dizer que o momento em que eu medir a posição x1' vai ser exatamente igual ao momento em que eu vou medir a minha posição x2'. Tá? Eu posso escrever esses instantes aqui em função dos instantes lá do meu referencial original, onde a régua está em repouso. Então, eu vou ter o seguinte. T1' vai ser igual a gama T1 menos Vx C quadrado. Tá, então, de novo, eu estou aqui no referencial linha, vou fazer a medida da régua, e a medida da régua vai se dar em um certo instante T1'. Tá, então, eu vou medir x1' nesse instante T1', e esse instante T1' corresponde a um outro tempo T1 lá no referencial onde a régua está em repouso, tá? Que é o que aparece aqui. É esse T1 aqui. Então, eu vou ter isso aqui. Para T2', eu vou ter gama T2 menos, aqui é x1, né? Menos Vx2 sobre C ao quadrado. Tá? Como eu estou dizendo que essa medida é feita simultaneamente, né? A medida dessas duas posições é feita simultaneamente, essas duas quantidades são iguais. Então, eu tenho que T1 menos Vx1 sobre C quadrado deve ser igual a T2 menos Vx2 sobre C quadrado. Daí eu tiro essa diferença aqui, T1 menos T2. T1 menos T2 vai ser igual a V sobre C quadrado, que multiplica x1 menos x2. Tá? E aí, minha distância L' vai ficar o seguinte. L' é igual a gama x2 menos x1. Aí eu vou substituir V T1 menos T2 por essa quantidade aqui. Então, se eu multiplicar os dois lados por V aqui, vai ficar mais V ao quadrado sobre C ao quadrado, que multiplica x1 menos x2. Certo? Mas aí eu posso escrever isso aqui como L' igual a gama. Eu posso trocar o sinal desse segundo termo aqui e escrever, então, x2 menos x1 menos v quadrado sobre c quadrado, x2 menos x1. Tá? Então, eu posso tirar um x2 menos x1 em evidência aqui. x2 menos x1, que multiplica 1 menos v quadrado sobre c quadrado. E se eu notar que gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, né? Então, esse gama aqui é 1 sobre raiz de 1 menos c quadrado de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Eu posso reescrever isso aqui como L' igual a 1 menos v quadrado sobre c quadrado elevado a 1 meio vezes x2 menos x1. E x2 menos x1 é simplesmente o comprimento medido nesse referencial onde a minha régua encontra-se em repouso. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado vezes o comprimento L. Tá? Agora vamos notar o seguinte, né? Essa velocidade v aqui vai ser sempre menor do que c. Então, essa razão vai ser sempre um número menor do que 1. Então, essa raiz quadrada aqui é um número menor do que 1. Então, para o observador que está nesse referencial, que se move com velocidade v
em relação ao outro, onde eu tenho a régua em repouso, esse cara aqui vai ver a régua se comprimir. Tá? Então, para esse observador aqui, essa régua vai aparecer achatada. Achatada no sentido de que ela vai ser menor, vai ter um comprimento menor quando visto daqui, do que quando visto no referencial onde a régua está parada. Tá? Então eu vou ter uma contração dessa distância. Né? Essa distância não vai ser invariante frente à minha transformação de Lorentz. Então o que eu vou fazer agora é procurar uma outra quantidade que seja invariante frente a essa transformação. Tá? Agora a gente vai olhar para a seguinte quantidade. Eu vou definir como sendo s quadrado a quantidade c quadrado vezes t ao quadrado menos x ao quadrado. Tá? O que eu quero fazer é definir, eu quero mostrar que essa quantidade aqui é invariante frente a uma transformação de Lorentz. Então vamos lá. O meu s' ao quadrado vai ser igual a c quadrado t' ao quadrado menos x' ao quadrado. Se eu usar essas transformações aqui, eu vou ter o seguinte, que meu s' ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado que multiplica t' ao quadrado. Então, gama quadrado vezes t menos vx sobre c ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos x' quadrado. Então, menos gama quadrado que multiplica x menos vt elevado ao quadrado, tá? Reescrevendo isso aqui, eu vou multiplicar esse c quadrado aqui para dentro. Eu vou ficar com gama ao quadrado que multiplica essa quantidade que está aqui vezes c, tudo elevado ao quadrado. Então, ct menos vx sobre c ao quadrado menos x menos vt ao quadrado. Tá? Aí a gente pode abrir esses quadrados aí, eu vou ter o seguinte, meu s' ao quadrado vai ser igual a gama quadrado que multiplica. Primeiro vai ser c quadrado t quadrado mais v quadrado x quadrado sobre c ao quadrado menos 2 vezes ct vx sobre c. Tá? Tudo isso aqui menos x ao quadrado menos v quadrado vezes t quadrado mais 2 vezes xvt. Então, 2xvt. Tá? Bom, aqui a gente vai notar o seguinte. Esse c cancela com esse c e esse termo vai ser 2 vezes t vezes v vezes x, que é a mesma coisa que eu tenho aqui embaixo. 2 vezes t vezes v vezes x. Então, isso aqui cancela com isso aqui. Tá? E aí eu vou ter que s' ao quadrado é igual a gama quadrado, que multiplica ct quadrado mais v quadrado x quadrado sobre c quadrado menos x ao quadrado menos v quadrado c quadrado. Tá? Agora eu posso olhar para cá, né, para essa minha quantidade aqui, e eu vou notar que aqui já aparece ct quadrado menos x quadrado. Então vou separar isso aí. E o que sobra vai ser x quadrado vezes v quadrado sobre c quadrado e ct quadrado vezes v quadrado sobre c quadrado. Tá? Ou seja, o s' quadrado vai ser igual a gama quadrado que multiplica ct ao quadrado menos x ao quadrado. Aí esse termo aqui
Eu vou colocar o v quadrado sobre c quadrado em evidência e vou trocar o sinal, tá? Então eu vou escrever isso aqui. Menos v quadrado sobre c quadrado, que multiplica menos x quadrado. E esse termo aqui, eu posso colocar aqui também. Isso aqui vai ser c quadrado vezes t quadrado. Então, mais c quadrado vezes t quadrado. Tá? Então eu posso tirar em evidência que esse c quadrado... Opa, isso aqui é quadrado. C quadrado t quadrado menos x quadrado. Então, e aí vai ficar s' quadrado igual a quadrado c quadrado t quadrado menos x ao quadrado, que multiplica 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá? Só que essa quantidade aqui é igual a 1 sobre gama quadrado. Certo? Então, eu tenho que meu s' quadrado é igual a c quadrado t quadrado menos x quadrado, ou seja, é igual a s ao quadrado. Então, essa quantidade que eu defini aqui, ela é invariante frente às minhas transformações de Lorentz. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Em vez de pensar num espaço euclidiano, onde eu tenho, ou melhor dizendo, em vez de tentar reproduzir as propriedades do espaço real através das propriedades do espaço euclidiano, considerando que eu tenho um espaço tridimensional, eu tenho 3 coordenadas de posição e um parâmetro temporal que é o mesmo para todos os observadores, eu vou colocar esse parâmetro temporal em pé de igualdade com as outras coordenadas. Então, em vez de usar 3 coordenadas temporais, 3 coordenadas espaciais e um parâmetro temporal, eu vou usar um total de 4 coordenadas. Então, eu vou ter um espaço quadridimensional e as 4 coordenadas vão ser 3 coordenadas espaciais, por exemplo, x, y e z, e uma coordenada c vezes t, que é uma coordenada. C vezes t vai ter dimensão de comprimento também, mas ela vai estar associada com uma coordenada temporal. Para fazer isso, eu vou precisar desenvolver um novo espaço. Né? Esse novo espaço vai ser chamado de espaço de Minkowski. E neste novo espaço, essa quantidade aqui vai fazer as vias de distância entre pontos. Tá? Então, essa quantidade que eu defini aqui como sendo um invariante frente às transformações de Lorentz é o que a gente vai chamar de um intervalo no espaço-tempo. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que fica isso aí. Recapitulando então, no contexto da mecânica clássica, os corpos existem no que a gente chama de espaço. Matematicamente, a gente representa esse espaço através de um espaço euclidiano. Então, a posição de um corpo vai ser representada por 3 coordenadas espaciais e a evolução desse corpo vai ser seguida usando um parâmetro temporal, o tempo. Tá? E esse parâmetro é um parâmetro absoluto e ele é o mesmo para todos os observadores. O que nós vamos fazer agora é mudar esse ponto de vista. Em vez de considerar que os corpos existem nesse espaço tridimensional, nós vamos considerar que os corpos, os sistemas, enfim, existem em um espaço quadridimensional. Esse espaço quadridimensional tem 3 dimensões ditas espaciais, que são as mesmas que a gente tinha lá na mecânica clássica, e tem uma 4ª dimensão, que é uma dimensão temporal. Tá? Então, a gente pode representar a posição de um ponto nesse espaço-tempo através de 4 coordenadas. 3 coordenadas espaciais, por exemplo, x, y e z, e uma coordenada temporal, o tempo. Matematicamente, esse espaço aí que a gente vai usar para representar o espaço-tempo é o chamado espaço de Minkowski. Tá? Então, o intervalo no espaço-tempo vai ser dado por essa quantidade de ΔS. E ΔS quadrado vai ser escrito dessa forma aqui. Tá? Então, isso aqui faz as vias de distância no espaço-tempo. Né? Então, no espaço euclidiano tem uma distância que é definida como raiz quadrada de ΔX quadrado mais ΔY quadrado mais ΔZ quadrado. No espaço-tempo eu vou ter o que a gente chama de intervalo.
né? E o intervalo vai ser definido a partir dessa expressão. Então, o que eu vou fazer agora, por uma questão de simplicidade na representação gráfica, é suprimir duas coordenadas. Tá? Então, eu vou representar um ponto no espaço-tempo através de uma única coordenada x, que vai ser a minha coordenada espacial, e de uma coordenada ct, que vai ser essa minha coordenada temporal. Tá? Eu posso pensar que x, ao longo desse eixo x é que eu vou ter um outro referencial, que daqui a pouco a gente vai comparar esse referencial com o outro. Então, ao longo do eixo x, que esse outro referencial vai estar se movendo com velocidade constante. Tá? Então, nesse meu referencial aqui, eu posso representar um evento. Tá? O que é um evento? Alguma coisa que aconteceu. Tá? E esse evento ele vai ocorrer em uma certa posição no espaço-tempo. Tá? E essa posição no espaço-tempo, por assim dizer, vai ser representada, então, por uma coordenada espacial, né, a localização desse evento, e uma coordenada temporal, né, o momento em que esse evento ocorreu. Tá? A velocidade da luz é dada por essa quantidade aqui. Então, C é igual a 299.792.458 metros por segundo. O que eu vou assumir agora é o seguinte. Tá? Vamos supor que as minhas unidades de comprimento, aqui nesse meu eixo X, tenham esse comprimento aqui. Ou seja, então, cada unidade no meu eixo X vai ter 299.792.458 metros. Tá? E eu vou considerar que as minhas unidades aqui no eixo temporal vão ter exatamente o mesmo tamanho. Tá? Então, aqui e aqui, por exemplo, as minhas unidades, tá? Elas vão ter exatamente esse tamanho. Então, se eu fizer essa suposição aí, se eu escolher essas como sendo as minhas unidades de medida, um raio de luz que se desloca ao longo do eixo X vai evoluir nesse meu referencial da seguinte forma. Vamos supor que em t igual a zero, esse meu raio de luz estava numa posição x igual a zero. Tá? Então, ele começa aqui, e aí, transcorrido um segundo, né, esse meu raio de luz vai estar aqui, supondo que isso aqui tem aquele comprimento lá. Né? E assim ele vai seguindo a sua trajetória no espaço-tempo. Tá? Então, um raio de luz, nessas condições, vai ter um coeficiente angular aqui que é de 45 graus. Tá? Então, essa aqui vai ser a trajetória de um raio de luz. Tá? Bom, como vocês já devem ter ouvido falar, nada vai se deslocar mais rápido do que a luz. Então, as trajetórias de outros corpos, de certa forma, vão estar contidas nessa região aqui. Né? Então, um outro corpo vai evoluir no espaço-tempo, por exemplo, seguindo essa trajetória. Né? Se ele estivesse abaixo dessa linha de luz aqui, né, isso significaria dizer que ele ia estar se locomovendo mais rápido que a luz, e isso é impossível. Tá? Então, essa linha aqui, que descreve a trajetória de um corpo no espaço-tempo, é o que a gente chama de linha de mundo. Tá? Então, por exemplo, uma certa partícula que está evoluindo lá no espaço-tempo vai traçar uma certa trajetória, e essa trajetória que ela traça a gente vai chamar linha de mundo. Então a gente pode interpretar a linha de mundo como uma sequência de eventos vistas por um certo observador. Tá? Outra coisa que é interessante notar nesse tipo de diagrama aqui, né? Quantidades que têm, ou eventos que têm linhas de mundo que são retas. Né? Isso significa dizer que esse corpo, por exemplo, se desloca com uma velocidade constante ao longo do eixo X. Tá? Então, se eu tiver uma partícula se deslocando com velocidade constante, a linha de mundo dessa partícula vai ser uma linha reta. Quanto maior a declividade dessa reta, menor vai ser a velocidade desse corpo ao longo do meu eixo X. Porque se eu tivesse aqui na vertical,
a minha partícula ia permanecer sempre na posição x igual a zero. Ou seja, ela não ia estar se deslocando para esse observador aqui. Ó. Nesse referencial ela estaria em repouso, ela simplesmente estaria evoluindo no tempo sempre na mesma posição. Bom, então vamos considerar o seguinte, eu vou fazer uma representação então do meu espaço-tempo usando esse diagrama aqui. Eu tenho um eixo x e um eixo ct, e estou representando aqui dois eventos no espaço-tempo, um evento A e um evento B. Tá? Para um observador nesse referencial aqui, o evento A vai ocorrer numa posição x igual a 0, ct igual a 1, e o evento B em x igual a 1, ct igual a 0. Tá? A gente pode considerar aqui vetores de posição desses dois eventos nesse espaço. Tá? E esses dois vetores que eu representei aqui vão formar uma base desse espaço. Né? Então, eu posso representar qualquer ponto nesse meu espaço aqui com uma combinação linear desses dois vetores da base. Agora, como é que um observador em um outro referencial, K', que se move em relação a esse aqui com uma velocidade constante v ao longo do eixo x, vê esses dois eventos? Bom, basta a gente aplicar as transformações de Lorentz. Então eu vou considerar o seguinte, né? Eu vou assumir que quando t igual a t' igual a zero, as origens dos meus dois referenciais, K e K', elas coincidem. Então eu tenho que x ct vai ser igual a x' ct' igual a 0, 0. Tá? Então, nesse instante aqui, né, as origens dos meus dois referenciais vão coincidir. Bom, agora se eu quiser localizar esse evento A aqui, lá no meu referencial K', eu vou usar as transformações de Lorentz. Mas eu posso colocar essas transformações de uma forma matricial. Então, o que eu quero são as coordenadas desse ponto representadas na base lá do meu referencial K'. Então, eu vou ter o seguinte, né, que x', ct', isso aqui vai ser igual a uma certa matriz de transformação vezes x, c, t. E essa matriz de transformação a gente vai tirar aqui das transformações de Lorentz. Né? Então, esse x' vai ser igual a x vezes o que está aqui nessa posição da matriz, mais ct vezes o que está nessa posição. Então, se a gente olhar aqui, x' vai ser igual a gama x, então aqui vai aparecer um gama, menos gama vt. Tá? Então, eu preciso colocar aqui menos gama v sobre c. Aí, quando eu multiplicar esse ct por isso aqui, vai sobrar menos gama vt. Isso aí vai ser igual ao meu x'. Para o ct', eu preciso primeiro multiplicar x por menos gama v sobre c, menos gama v sobre c, e o ct simplesmente por gama. Tá? Então eu vou ter aqui essa minha matriz de transformação, que nada mais é do que uma matriz troca de base. Né? Eu vou fazer uma troca de base usando esses dois vetores aqui como base nesse referencial, e usando o 0, 1 e 1, 0 lá no outro referencial como base lá. Certo? Bom, então, como esse meu observador aqui em K vai enxergar os eixos coordenados lá do outro referencial, ou ainda como ele vai enxergar a visão do meu outro observador. Eu posso usar de novo as transformações de Lorentz. Tá? Então, eu vou... Bom, agora a gente vai notar o seguinte, né? Eu posso me perguntar como o observador aqui nesse referencial K enxerga os eixos coordenados lá do meu observador em K', ou seja, como esse cara aqui enxerga o sistema de coordenadas K'. A gente pode notar o seguinte, né? Se eu for determinar qual é a posição do meu eixo ct', esse aqui vai ocorrer para todos os pontos em que o meu x' é igual a zero. Então, na minha transformação de Lorentz, eu tenho o seguinte,
x' é igual a zero, é igual a gama x menos gama vt. Então, todos os pontos que satisfazem essa equação aqui vão ser os pontos que formam lá o meu eixo CT'. Então, eu posso simplificar esses gamas aqui, multiplicar tudo por C, para aparecer o meu CT, e eu vou ter o seguinte: CT é igual a x vezes C sobre V. Isso aqui é uma reta, né? E essa reta vai passar mais ou menos por aqui. E esse aqui, então, vai ser o meu eixo CT'. E esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, vai ser tal que tangente de θ é igual a C sobre V. Tá? Agora, desculpa, V sobre C. Agora eu posso fazer o mesmo raciocínio para determinar onde fica o meu eixo x'. Né? O eixo x' vai ser formado por todos os pontos para os quais CT' é igual a zero. Então eu posso pegar a minha equação aqui, minha transformação de Lorentz, igualar CT' igual a zero. Aí eu vou ter CT' igual a zero igual a gama CT menos gama Vx sobre C. Então, simplificando os gamas aí, eu vou ter CT igual a Vx sobre C. Isso também vai ser uma reta, e essa reta vai passar mais ou menos por aqui assim. E esse ângulo aqui também vai ser θ. Como é que fica o raio de luz aí, né? O raio de luz vai fazer um ângulo de 45 graus com esse eixo X aqui. Então ele vai passar mais ou menos aqui. E ele vai passar no meio, no ângulo intermediário entre o meu eixo, que é o meu eixo X', né? E esse meu eixo CT'. Então, por exemplo, vamos pegar um evento, tá? Vamos pegar um evento que eu vou chamar de evento C. Né? No meu referencial K, as coordenadas desse evento C vão ser essas aqui, né? C vezes T, C, e aqui um x, C. Para determinar as coordenadas graficamente aqui no sistema K', eu vou fazer o seguinte, vou pegar a partir desse ponto aqui e vou traçar uma reta paralela com o meu eixo x'. Quando eu encontrar o eixo CT', esse aí vai ser minha coordenada CT'. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. A coordenada aqui vai ser CT'. E a mesma coisa para determinar a coordenada XC'. Vou pegar uma reta paralela ao eixo CT' e vou traçar até cruzar aqui. Então esse ponto aqui vai ser o meu XC'. Tá? Então essas aí vão ser as coordenadas desse evento lá no meu referencial K'. Agora vamos notar o seguinte, imagine que eu tenho um outro evento aqui, que do ponto de vista de um observador no referencial K, ocorre simultaneamente com esse evento C. Então, por exemplo, esse ponto ele tem que estar ao longo dessa linha aqui. Então, um outro evento D aqui. Para o observador em K, C e D acontecem exatamente no mesmo instante. São eventos simultâneos. Agora, para um observador em K', isso não vai ser verdade, porque lá a coordenada temporal desse evento D vai ser CTD', que vai estar mais ou menos por aqui. Então, ele não coincide com o tempo em que ocorre o evento C. E também não vai coincidir na posição. Né? A posição dele, XD' vai ser essa aqui. Tá? Bom, mas aqui eles também não coincidem em posição. Certo? Então, isso aqui é só para dar uma ideia de como a gente pode usar esses diagramas aí. Tá?